Jesus anda sobre as águas. Jesus, Jesus e Jesus. Por que nós viemos aqui hoje? Por causa de Jesus, Jesus e Jesus. Quem te compreende? Ninguém melhor do que Jesus, Jesus e Jesus. Quem o inferno respeita? Jesus, Jesus e Jesus. Quem batiza com o Santo Espírito? Jesus, Jesus e Jesus. Quem traz cura para o enfermo? Jesus, Jesus e Jesus. Quem tem a solução para esses pedidos que aqui estão? Jesus. Quem sabe a verdade? Jesus. Quem guerreia pela igreja? É Ele, Jesus. Quem te guarda nessa noite? É Ele, o guarda fiel de Israel, Jesus. Aleluia. E eu pergunto, quantos vieram aqui para cultuar a Ele, a Jesus? Então libere um glória, um aleluia, libere palmas, adoração, faça algo que o mundo entenda que eu e você estamos adorando a Jesus nessa noite. Aleluia. Ouça essa palavra. É algo que desafia a lei da natureza, desafia a lei da física, é algo impensado. Alguns se atrevem a querer modificar esse texto. Historiadores, estudiosos da antiguidade, estudiosos do cristianismo, o mundo acadêmico, pós-doutores, universidades, tentam de alguma forma tirar a verdade para nos dizer que é impossível. Alguns dizem, o lago estava em determinada parte seco o suficiente que era possível andar. Outros dizem, isso é uma coreografia ilustrativa, porque é impossível alguém andar sobre as águas. Outros dizem, isso é uma história inventada pelos judeus. Não tem como isso acontecer. Ok. Que eles fiquem com os seus estudos. E permita-me nesta noite, eu, pastor do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregador da mensagem que cura, liberta e transforma, anunciador das boas-vindas que é Cristo nesta noite, eu vou continuar agarrado na minha fé, dizendo, Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje e de eternamente. Isso é real, isso aconteceu e isso vai acontecer nessa noite, na minha e na tua história. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Fácil compreensão. Uma grande multidão. Jesus iria entrar naquela pequena embarcação. Jesus deu a orientação. Diga assim: Jesus nunca nos despede sem uma orientação. Jesus disse para eles: vá para o lado oeste do lago. Olhe para alguém que está aqui nessa noite e fala: fica atento.
Jesus vai dar uma orientação para essa situação. Quantos aqui vieram buscar uma orientação de Jesus? Eu também. Tudo tem um porquê na Bíblia. Jesus disse: olha, vá para o lado oeste do lago. E Jesus não disse: olha, eu vou encontrar com vocês. Olha, eu vou orar e daqui a pouco eu vou andando sobre as águas. Não. O processo de Jesus, ele vai se revelando conforme nós seguimos a orientação dele. Se Jesus dissesse aos discípulos: vocês vão para o lago, vocês vão para o lado oeste, e num determinado momento virá uma grande ventania, o vento vai ficar forte, o mar vai balançar, e no meio da ventania eu vou aparecer, Pedro vai andar um pouco, depois ele vai afundar, e depois eu vou entrar no barco e eu vou mandar o vento acalmar. Nesse texto não estaria aqui. Sabe por quê? Experiências, elas são construídas conforme a história da nossa vida vai acontecendo. Se eu e você nascêssemos e saísse uma certidão no computador, vai viver tantos anos, vai ter essas enfermidades, e no ano tal, no dia tal, na hora tal, vai morrer. Eu te pergunto, a vida seria um desespero, porque todo dia você pegaria aquele documento e diria: falta tanto tempo para eu morrer. Todo dia você diria: chegou o momento dessa enfermidade me acometer. Você diria: ei, está acabando a minha história. Ei, eu já sei tudo que vai acontecer. Irmãos, nós nos tornaríamos Tomés robotizados. Eu só creio no que eu toco, eu só creio no que a ciência pode explicar, eu só creio naquilo que eu posso racionalizar. É por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé e da fé. Eu não sei o que será amanhã, eu sei o que foi no passado. Se eu olhar para trás, seria impossível eu e você termos chegado até aqui com a nossa história. O Deus do passado é o Deus que vai continuar nessa trilha conosco. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: você não sabe a minha história não, rapaz. Olha para essa mulher e fala: ô menino, ô moça, ô irmã, tu não sabe a minha história não. Você sabe o que você está vendo hoje, você sabe alguma coisa que você acompanhou, mas se eu cheguei até aqui é porque existe um Deus verdadeiro que vive e reina para todo sempre. Jesus despediu o povo, e Jesus foi fazer o que todo cristão faz: foi conversar com o Pai através de oração. Jesus, sendo Jesus, ele orava. E por que ele orava? Porque Jesus sabe que a oração é os céus se abrindo, e uma audiência individual é você falando com o Criador. Não tem sacerdote, não tem pastor, não tem ninguém, é você. Você esqueceu? Nós não tínhamos acesso no mundo espiritual, somente sacerdotes escolhidos e eleitos. Nós não existíamos, nós não estávamos na linhagem real, nós não tínhamos nenhuma herança, nós não poderíamos ser chamados de filhos, nós nunca fomos Israel, mas eles o rejeitaram. Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou, e agora os míseros pecadores que somos nós, estamos aqui dentro, dizendo glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E primeira coisa que eu quero te dizer, alguém costuma dizer assim: eu acho que eu vou invocar minha cidadania de uma certa nação, descobri que a minha avó, minha bisavó, meu tetravô tem descendência tal, eu vou lá invocar.
e você chega quase que com um pires, cheio de documento, e alguém tem que dar entrada, e pesquisar, e ver se tem algum risco ali de descendência realmente, para que você possa ter acesso a ter a documentação de uma certa nação. Nós não tínhamos direito a nada, nem judeus naturais nós somos. A Bíblia diz que tudo estava preparado para um povo, mas aquele povo não creu. O dono da festa fez um banquete e convidou os principais da cidade. Os principais não quiseram, e ele ordenou ao seu mordomo: então volte pelas ruas, pelas vielas, chame os pobres, os miseráveis, os doentes, e mandem entrar, que o banquete está aqui. E assim foi feito. E nós éramos esse miserável, nós éramos esse pobre espiritual, nós éramos esse moribundo espiritual. E hoje eu sou filho sanguíneo. Por quê? Porque o sangue de Jesus me purificou, e o sangue de Jesus é uma realidade na minha vida. E hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Tem alguém aqui da linhagem real, filho de Deus? Levante a mão, manifesta aí. Falou: pastor, eu sou filho de Deus, hein? Não mexe comigo não, hein? O meu Pai é celestial. O meu Pai comanda os céus e a terra e tudo que nele há. O meu Pai que comanda isso tudo. O meu Pai que libera esse oxigênio que nós estamos respirando. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Jesus estava orando, e Jesus sabia que naquele exato momento que ele estava orando, o lago começou a agitar, porque diz o verso 24: naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando por cima da água. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive a oportunidade de morar uma época da minha vida, eu e a Simone, as crianças, na região dos lagos. Lá nós temos alguns lagos formados, mas pelo mar. Muito ali em São Pedro da Aldeia. Você não vê ondas. Você, quando tem uma ventania muito grande, você vê uma marola que não passa de 30, no máximo 40, 50 centímetros. Onda é lá na Praia do Forte. Lá são ondas fortes. Ondas são lá em Saquarema, onde tem um circuito de surf. Ali são ondas. Então, uma coisa me chama a atenção: não é normal ondas dentro de um lago, porque embora alguns chamem de mar, ali é um lago. Isso não é normal. Aqueles homens que ali estavam dentro do barco não eram ladrões, não eram homens perversos, não eram homens avarentos, não eram homens mentirosos. Eram homens que ali representavam a igreja de Cristo. Eram homens que estavam acabando de sair de uma campanha de curas e milagres e de multiplicação, e de repente Jesus os deixa sozinho, e Jesus ainda diz: vá para o lago, para o lado oeste. E Jesus foi orar e não deu nenhuma satisfação. Eu te levo a pensar: Jesus, ele sabia que naquele momento os discípulos estavam em apuro? Sim, ele sabia. Jesus sabia a hora certa de chegar? Sim, ele sabia. A Bíblia deixa registrado para não haver dúvida, e diz a Bíblia Sagrada: de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi lá andando por
por cima das águas. Deixa eu lhe dizer algo nesta noite, já concluindo. Jesus te faz uma pergunta: você obedeceu a ordem dele? Você foi na direção que ele mandou? Qual é a direção que Deus mandou para todos nós? Ele mandou que nós largássemos o pecado, ele mandou que nós abandonássemos o mundo, ele mandou que nós abandonássemos os vícios, ele mandou que nós deixássemos e largássemos tudo e o seguíssemos e nos tornassem discípulos e nos tornássemos adoradores. Pastor, eu estou dentro do barco. O que é o barco? É a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é estar numa igreja servindo a Jesus, é estar em um lugar adorando a Jesus, é vivendo a sua vida em paz, é cuidando da sua vida, é deixando a vida dos outros para lá, é cuidando do meu barco, é cuidando da minha navegação. Eu estou fazendo isso, pastor, mas o barco está agitado demais. Jesus já está indo na tua direção, Jesus está vendo tudo, ele não chega nem adiantado e nem ele chega atrasado. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim: fica tranquilo, o barco é fraco, mas Jesus é forte. Fale: e aonde Jesus chega, nos tornamos corajosos. Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gunnar Wien. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.